O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, quando, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono e cojucã, diletos filhos e irmãos caríssimos, precisamos começar essa homilia rezando com aquele que nos inspira na primeira leitura deste domingo, o rei Salomão. Ele que durante toda a leitura falou de sabedoria. E na sua história, logo quando assume o reinado, ele pede a Deus sabedoria. E a sabedoria consiste numa coisa um tanto quanto difícil para nós hoje. Sabedoria para Salomão é escutar. E como precisamos pedir sabedoria para continuarmos o itinerário que está sendo feito nos últimos domingos do caminho de Nosso Senhor para Jerusalém. Precisamos lembrar que Nosso Senhor está fazendo um caminho para, repito, Jerusalém. Não é para um spa, onde vai ter tudo de bom e do melhor, onde a gente vai gozar, ficar feliz, alegre, e a vida vai ser só festa, dança e animação. Nós estamos caminhando para o Calvário. E a realidade festiva do banquete, das núpcias, virá depois. Mas antes é preciso passar pelo sofrimento. É preciso passar pelo caminho do Calvário. E a liturgia de hoje é continuação dos textos das últimas semanas. Oxalá pudéssemos fazer um entrelaçado de textos para a gente descobrir uma coisa muito importante. Por incrível que pareça, hoje na missa das crianças, as crianças entrelaçaram todos os textos dos últimos domingos. Cada um soltava uma pérola dos últimos domingos e relacionava com hoje. Não sei se eu perguntasse a vocês, a gente teria a mesma facilidade das crianças para ter uma memória tão boa de recordar os últimos textos. Mas por que estou dizendo isso? Porque a sabedoria que estamos pedindo a Deus é de escutar. Porque tem uma multidão seguindo Jesus. O texto começa assim: grandes multidões o seguiam.
Mas é próprio do Evangelho de São Lucas sempre colocar multidões seguindo Jesus. Se você pegar todo o texto, desde o capítulo 4, início da atividade apostólica de Nosso Senhor, Lucas tem um jeito de falar que não é o de Marcos, nem o de Mateus, nem o de João. Sempre tem multidões. As multidões acompanham. Mas hoje Nosso Senhor diz que não basta acompanhá-lo. É preciso segui-lo. E segui-lo é diferente de acompanhar. Tem um abismo entre um segmento e está atrás dele. A sociedade nossa hoje vive atrás de Nosso Senhor, e ai de quem disser que não vive. Agora, quem segue são outros 500. Até porque, evangelicamente, dá para ver que Nosso Senhor não gosta de mesurar, medir seu ministério com multidões. Ele não é de multidões, nunca foi. Se fosse assim, as multidões que o seguiram, dos evangelhos de Lucas e dos demais, estariam com ele no caminho do Calvário. E quando se chega ao Calvário, até os discípulos não chegam lá, só João. Então aquela religião massificada que muita gente hoje gosta, não é a de Nosso Senhor ainda. E por isso, na massificação, a gente corre o risco de acompanhar Nosso Senhor e ficar com o coração vibrante, jurando que é discípulo. Mas hoje Nosso Senhor vem dizer que não basta acompanhá-lo. O segmento é bem mais radical. E por isso o evangelho de hoje tem tudo a ver com o evangelho de 15 dias atrás, a porta estreita. Uma multidão está caminhando com ele até hoje. Depois você pode folhear as páginas, essa multidão desaparece depois de hoje. Porque Nosso Senhor até aqui disse muitas verdades importantes. Mas hoje ele precisou ser duro para que as pessoas pudessem tomar uma posição, porque não adianta ser cristão pela metade, no mais ou menos. Sou hoje, não sou amanhã. Isso eu creio, isso eu não creio. Isso aqui eu gosto, isso aqui me apetece, isso não. Nosso Senhor exige dos discípulos um segmento que mexe totalmente com nossa vida. Por isso, numa sociedade como a nossa, que não está acostumada mais a dizer não, hoje Nosso Senhor diz 3. Então quem tiver dificuldade de levar não, vai sair um pouco aflito dessa missa. Porque Nosso Senhor diz logo 3. Se eu não levei um na vida, imagina 3 de uma vez só. Porque essa é a nossa sociedade. Não tem mais não. Tudo é sim. E hoje Jesus vem e diz 3 vezes: não pode, não pode, não pode. E é no não que ele dá o caminho para aqueles que querem ser discípulos. Vejam que no meio do texto dos nãos tem 2 parábolas. As 2 parábolas querem enfatizar o quê? Que Nosso Senhor está dizendo a nós hoje que ou assumimos um compromisso com Ele, de verdade, ou não assumimos. Não adianta iniciar a torre e não terminá-la. Não adianta partir para uma guerra e quando vê que lá tem mais soldados, você fazer a negociação de paz, porque você não tem suficiente pessoas para entrar na batalha. As 2 historinhas entram no texto somente para dizer que com Nosso Senhor a gente precisa tomar uma decisão. A gente não pode ficar no muro.
Na vida tem muitos muros. No cristianismo, a gente não pode viver nos vários. A gente precisa se decidir. E por isso nosso Senhor hoje dá 3 nãos. Qual é o primeiro não? O primeiro não é a família. Nossa, mas a família? Vamos exegeticamente no texto, só para piorar a situação e a gente pesar a consciência. Nosso Senhor diz no texto: quem não se desapega. E aí segue: pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, não pode ser meu discípulo. Desapegar, traduzido para nós, no grego bíblico, é mais duro. Por isso, a partir de hoje, pouca gente segue Jesus. São Lucas vai dizer que a partir desse texto, diminui o percurso dos que o acompanham. Porque no texto grego é odiar, não é desapegar. Escândalo, mas nosso Senhor dizendo odiar, minha gente, como é que pode? Odiar em contraposição ao amor, a todas as dimensões do amor. Logo, numa tradução fiel, o desapego aqui envolve amor. E o que é que significa as palavras de nosso Senhor e o não dele? O não dele é: quem quiser ser discípulo dele, tem que, de verdade, desapegar-se. Amar menos a família. Aí alguém diz: mas o 4º mandamento, honrar pai e mãe. Honrar não é adorar, feito alguns hoje fazem. Honrar não é colocar Deus no lugar. Honrar é sempre honrar, não muda. E o mandamento permanece intacto. O que eu não posso é me dizer discípulo cristão e de vez em quando, porque a vida cristã hoje é um Instagram, em pleno dia que a gente canonizou o padroeiro da internet, Carlos Acutis, mas parece que a vida cristã é uma curtida de Instagram. A gente curte o que quer. E a vida cristã não é uma curtida. E tem gente que posta, sobretudo famílias mais entusiastas, com esse discurso da família hoje. E famílias que se dizem tradicionais e muito católicas. Eles postam uma frase que não bate com o evangelho de hoje. Que frase é essa? Família é tudo. Família não é tudo e nunca vai ser. Tudo é só Deus. Veja a aberração no cristianismo que cometemos por causa dos movimentos que nos deturpam e nos afastam do discipulado. Porque o importante é o discipulado, para passar pela porta estreita. Não é conversa, não é curtida de Instagram, não é papo furado, é seguimento. E o segmento exige de mim colocar nosso Senhor no lugar dele. Eu poderia aqui fazer vários exemplos de colocar nosso Senhor no lugar, mas eu vou usar o mais simples. E daí vocês tirem as conclusões no exame de consciência pessoal. Se estou sendo discípulo ou estou só acompanhando Jesus. Porque é muito fácil vir à missa todo domingo acompanhando Jesus. Seguindo é mais do que a missa. É mais compromisso. São mais exigências. Então eu vou tocar um detalhe. Eu me digo discípulo, me digo cristão. Vou fazer uma viagem. Passar um final de semana fora. E na segunda eu volto dizendo que eu não consegui a missa. Não, porque
porquê e arruma tudo que é justificativa e desculpa. E a maior desculpa é: eu estava com a família. É um detalhe para dizer o que é. Nosso Senhor não é o primeiro, é sua família. Porque o cristão, de verdade, quando sai, a primeira coisa que ele bota na agenda é o quê? Onde vai ser meu domingo? Onde é que vai ter minha missa? Se não tem, eu não vou. Mas a gente vive esse cristianismo meio tigela, sem compromisso. E Nosso Senhor hoje diz o quê? Não pode ser meu discípulo. É um não que Nosso Senhor está dando. Então eu preciso examinar a consciência e ver até que ponto eu quero ser discípulo ou não. Porque eu posso passar uma vida acompanhando Jesus. Aí vem o evangelho das últimas semanas. Chego lá e ele diz: quem é você? Eu não te conheço. Nunca te vi. Afastai-vos de mim. Porque eu passei uma vida acompanhando, jurando que eu era discípulo. Mas eu ainda estava preso a quem? Evangelho de hoje. A própria vida. A mim mesmo. Porque sou eu mesmo que me tiro de Deus. Sou eu mesmo que tomo as decisões erradas. Sou eu que muitas e muitas vezes não coloco Ele como primeiro nas atitudes. Mas no discurso, muitas vezes eu sou até moralista, para taxar quem é e quem não é. Mas eu na prática, nas atitudes, não sou. Primeiro, não. Segundo, não. Qual é? Carregar a cruz e segui-lo. Carregar a cruz. Domingo que vem, caros filhos, é solenidade da exaltação da Santa Cruz. E a gente vai ter a graça de celebrar essa festa em pleno domingo, porque normalmente cai na semana. Então eu vou desenvolver o tema da cruz melhor domingo que vem. Mas hoje eu não poderia deixar passar a frase do Evangelho: quem não carregar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Hoje a igreja canonizou 2 santos. Um jovem de 24 e uma adolescente de 15. Todos dois concluíram sua vida terrena ligeiro. 24. Imagina 15. A mãezinha do de 15 e o pai estavam lá vendo o filho santo. Não teve formatura de faculdade. A formatura foi ser santo. Só isso. E perderam o filho prematuramente. Mas vejam, os 2 santos morreram de doenças graves. Frassati poliomielite, que pegou cuidando dos pobres nas ruas de Turim. E Acutis pegou uma leucemia fulminante. Carlo Acutis, quando soube da sua doença e entendeu o que viria pela frente, ele disse o quê? Estou destinado a morrer. E assumiu essa frase em sua vida. O meu destino agora é a morte. E a morte é tudo que eu queria para encontrar-me com aquele que eu busco desde cedo, Nosso Senhor. Para um adolescente de 15 anos dizer isso, ele tomou a cruz e ele não ficou pelo caminho, não. Ele não acompanhava Jesus. Ele seguia Jesus desde cedo. Frassati, quando se deparou com a doença, entendeu o que buscava, era alpinista. Vivia subindo montanhas, imagine os Alpes italianos.
E ele compreende claramente, quando sabe da doença, que agora, mais do que nunca, ele tem que subir. Ele tem que caminhar em direção ao alto, onde está o que ele buscava, Deus. E todos os dois morrem sem reclamar da vida, sem se revoltar, sem se rebelar, sem ficar murmurando, sem ficar achando ruim, sem crise, sem nada. Qual é a resposta? Evangelho de hoje. Eles compreenderam o segundo não que nosso Senhor disse para ser discípulo. Terceiro e último, portanto, qualquer pessoa que não se desapegar, último desapego dos bens, do que tem, não pode ser meu discípulo. Isso aqui é uma recordação dos evangelhos todos últimos que estudamos. Estão lembrados do evangelho daquele homem que encheu o celeiro e disse: agora eu vou descansar, comer, beber e aproveitar, porque eu tenho uma vida farta. E nosso Senhor disse o quê? Insensato, louco, hoje podem roubar a tua vida, e aí? Hoje, de novo, sem parábolas, nosso Senhor é mais duro e incisivo. Quem tem posse, apego a bens, possuir as coisas, repito, não é pecado. O pecado é o apego. O pecado é fazer daquilo meu Deus. E tem gente doente que faz isso, porque se ilude com o que passa e não abraça o que é eterno. Se apegar a isso, não pode ser meu discípulo. Então agora, se a porta estreita não estava clara, a porta de 15 dias, hoje ela ficou. E o Evangelho de São Lucas vai dizer que a partir de agora poucos acompanham Jesus. Ele começa a ter alguns seguidores, mas as multidões já não estão com ele, porque para estar com nosso Senhor é preciso uma vida cristã autêntica. É preciso uma vida cristã segundo o Evangelho. É preciso uma vida cristã que tenha como sentido, finalidade e meta, Deus, o céu. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a intercessão de Pedro Jorge Frassati e de Carlos Acuti, para que a gente possa, inspirados nesses dois jovens, também darmos um passo de decisão. E que sirva de reflexão esse Evangelho de São Lucas, para a gente meditar aonde preciso melhorar para ser discípulo. O que ainda não estou vivendo do meu batismo. Porque quem me dá a graça de viver tudo isso, porque somos frágeis e muito vulneráveis, é o batismo. Então ninguém diga que não pode, ninguém diga que não alcança, porque se foi batizado, essa graça está dentro de nós. É possível. Hoje o Papa Leão dizia: a santidade dos dois foi uma santidade simples. Nenhum dos dois teve visões especiais, nem a aparição de Jesus, nem de Nossa Senhora, nem de seu ninguém. Eram dois jovens simples e cresceram em três coisas: oração, a vida eucarística, a missa, sempre, dominical, e eles faziam questão de estar na missa diária, e o serviço da caridade, porque ambos tinham um desejo de transformar o mundo, e ambos não transformaram, mas viveram do ímpeto cristão de que o mundo precisava ser justo e precisava ser solidário. E por isso ambos se dedicaram com incansável labor aos mais pobres.
3 pontos que nos indicam o caminho. Vejam que não é difícil. Nós que complicamos. Nós que muitas e muitas vezes fugimos do caminho, do percurso, do itinerário para Jerusalém. Peçamos, pois, a intercessão desses jovens para que a nossa vida possa dar passos concretos de seguimento a Jesus Cristo. Assim seja. Amém.